Antes de mergulharmos nas páginas do Antigo Testamento, é essencial que façamos uma viagem ao passado, para um tempo em que essas escrituras ainda não existiam. O mundo anterior ao Antigo Testamento é repleto de mistérios, culturas e crenças que moldaram a humanidade e prepararam o terreno para o surgimento de um dos textos mais importantes da história. Compreender o que veio antes dessas escrituras nos permite enxergar como as civilizações antigas viviam, o que acreditavam e como buscavam sentido em suas vidas antes de qualquer menção aos profetas ou às leis de Deus. Neste vídeo, vamos explorar um mundo distante e fascinante, onde as religiões antigas dominavam o pensamento humano e as pessoas se guiavam por mitos e tradições orais. Vamos descobrir como as primeiras civilizações se organizavam, quais eram seus valores morais e como essas sociedades foram moldadas sem a influência direta das escrituras sagradas. Então, se você está curioso para entender o que realmente aconteceu antes do Antigo Testamento e quer desvendar os segredos de um mundo que preparou o caminho para essas escrituras, continue assistindo. Mas antes de seguirmos, aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo e deixar o seu like. Essa pequena ação faz uma grande diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos como este para você. Agora, prepare-se para uma viagem ao passado, onde tudo era diferente, mas igualmente fascinante. Antes do surgimento do Antigo Testamento, o mundo já abrigava civilizações antigas, cada uma com suas próprias crenças, práticas religiosas e estruturas sociais. Essas culturas floresciam em regiões férteis e estratégicas, como a Mesopotâmia, o Egito e o Vale do Indo. Locais onde a humanidade deu seus primeiros passos rumo à organização complexa das sociedades. Na Mesopotâmia, uma terra entre rios, o Eufrates e o Tigre, nasceram cidades como Ur, Babilônia e Nínive. Esses centros urbanos não apenas foram o berço da civilização como a conhecemos, mas também o palco de uma rica tapeçaria de mitologias e rituais. A religião mesopotâmica era profundamente politeísta. Os habitantes acreditavam em deuses que controlavam aspectos específicos da natureza e da vida cotidiana, como Anu, o deus do céu, Enlil, o deus do vento, e Ishtar, a deusa do amor e da guerra. Para os mesopotâmicos, esses deuses não eram figuras distantes e inacessíveis, mas seres que precisavam ser constantemente apaziguados através de sacrifícios e oferendas. Cada cidade possuía seu próprio Deus protetor, e o templo dedicado a essa divindade era o coração pulsante da vida urbana. Já no Egito, uma civilização que se desenvolveu ao longo das margens do rio Nilo, a religião estava profundamente entrelaçada com a identidade nacional. Os egípcios também eram politeístas, e suas crenças estavam centradas em um ciclo eterno de vida, morte e renascimento, refletido na própria natureza do Nilo, que inundava e fertilizava as terras anualmente. Os deuses egípcios, como Ra, o deus do sol, e Osíris, o deus do submundo, eram representações de forças naturais e princípios morais. O faraó desempenhava um papel crucial como mediador entre os deuses e o povo. A ideia de Maat, a ordem cósmica, governava todos os aspectos da vida egípcia, desde as leis até as práticas funerárias. Para garantir a continuidade da ordem, os egípcios construíram monumentos grandiosos, como as pirâmides, que não eram apenas tumbas, mas símbolos da conexão entre o divino e o terreno. No Vale do Indo, uma civilização menos conhecida, mas igualmente importante, floresceu nas planícies férteis dos rios Indo e Sarasvati. Esta sociedade, que construiu cidades avançadas como Harappa e Mohenjo-Daro, desenvolveu uma cultura única, com um sistema de escrita ainda indecifrado e práticas religiosas que permanecem em grande parte um mistério.
Evidências arqueológicas sugerem que os habitantes do Vale do Indo praticavam rituais de purificação com água e reverenciavam figuras que podem ter sido protótipos de divindades ligadas à fertilidade e à natureza. Diferente das civilizações mesopotâmica e egípcia, a religião no Vale do Indo parece ter sido menos centrada em deuses antropomórficos e mais voltada para uma espiritualidade ligada à natureza e ao ciclo das estações. Essas civilizações compartilhavam um traço comum: a ausência de escrituras sagradas como as que surgiriam mais tarde no Antigo Testamento. Suas religiões eram transmitidas oralmente, através de mitos, rituais e tradições que passavam de geração em geração. A falta de textos escritos religiosos significava que essas culturas viviam suas crenças de maneira muito mais integrada ao cotidiano, sem a codificação formal que as escrituras trazem. As práticas religiosas eram vivas e fluidas, evoluindo com o tempo e com as mudanças nas condições sociais e ambientais. Não havia um livro sagrado para guiar a moralidade ou para narrar uma história divina que unificasse as crenças de todos os seguidores. Em vez disso, o conhecimento espiritual estava nas mãos de sacerdotes, xamãs e líderes religiosos que detinham o poder de interpretar os sinais divinos e conduzir as cerimônias. Com o surgimento do Antigo Testamento, a história espiritual da humanidade começaria a se transformar. Mas é fundamental reconhecer que, antes disso, existiam mundos inteiros de crenças e práticas que, de maneiras diferentes, buscavam entender e influenciar o cosmos e o destino humano. Cada uma dessas civilizações deixou um legado profundo que ecoa até hoje, mesmo que suas histórias tenham sido, em parte, eclipsadas pelo advento das escrituras bíblicas. E ao olhar para trás, para esse período anterior ao Antigo Testamento, podemos ver um mosaico de experiências humanas ricas e variadas, cada uma delas oferecendo uma janela para a alma de nossos ancestrais. Antes que o Antigo Testamento surgisse para moldar a espiritualidade de milhões, o mundo já estava repleto de crenças e mitologias profundamente enraizadas em diversas culturas. Essas religiões antigas não apenas explicavam o mundo ao seu redor, mas também estruturavam a vida das pessoas, definindo suas ações e sua moralidade. Na Mesopotâmia, a ideia de um universo governado por múltiplas divindades era central. Cada deus tinha uma função específica e representava uma força natural ou um aspecto da vida humana. Mas além desses deuses maiores, havia uma miríade de outras divindades menores, todas com papéis bem definidos. O politeísmo mesopotâmico era marcado por uma interação constante entre deuses e humanos, com templos que não eram apenas locais de adoração, mas centros de poder político e econômico. A vida em cidades como Uruk ou Babilônia era profundamente influenciada por essas crenças, onde cada atividade importante, desde a colheita até a construção de um novo edifício, exigia rituais e oferendas para garantir o favor divino. Ao mesmo tempo, no Egito, a religião permeava todos os aspectos da existência. Os egípcios acreditavam que seus deuses controlavam as forças do universo e que o faraó, como representante divino na terra, era o mediador entre os deuses e a humanidade. Osíris, o deus dos mortos, prometia uma vida eterna aos que seguissem os ritos adequados, enquanto Ísis, sua esposa, era a deusa da cura e da proteção. O culto ao deus Ra, o deus Sol, era central na vida religiosa egípcia, simbolizando a vitória diária da luz sobre a escuridão. Esses deuses, com seus elaborados mitos e histórias, ofereciam aos egípcios uma visão do mundo onde a ordem devia ser mantida a qualquer custo. As pirâmides, com seus complexos funerários, eram mais do que túmulos, eram símbolos tangíveis da crença na vida após a morte e na necessidade de preservar o corpo para a eternidade. Mais ao sul, na África, as crenças indígenas eram igualmente diversas e complexas.
Cada tribo ou grupo étnico possuía suas próprias divindades e espíritos, muitas vezes ligados diretamente à natureza e aos ancestrais. As religiões africanas eram profundamente animistas, acreditando que todos os elementos do mundo natural, como árvores, rios e montanhas, possuíam espíritos. Esses espíritos podiam ser tanto benéficos quanto maliciosos, exigindo respeito e oferendas para garantir a harmonia na comunidade. A figura do xamã ou sacerdote era crucial, atuando como o intermediário entre os espíritos e os humanos, realizando rituais que garantiam a fertilidade da terra, a saúde das pessoas e a proteção contra desastres. A vida espiritual na África era uma parte intrínseca da vida cotidiana, onde não havia separação entre o sagrado e o profano. Enquanto isso, nas Américas, as sociedades indígenas desenvolviam seus próprios sistemas de crenças, muitas vezes centrados em uma relação profunda com a Terra e o cosmos. Os povos nativos da América do Norte, como os iroqueses e os sius, acreditavam em um grande espírito que governava todas as coisas e ensinava lições de harmonia e respeito pela natureza. A espiritualidade desses povos era expressa através de cerimônias complexas, como a dança do sol, que buscava a renovação do espírito e a conexão com o divino. Já nas civilizações mesoamericanas, como os maias e astecas, a religião era altamente ritualizada, com sacrifícios humanos sendo oferecidos aos deuses para garantir o equilíbrio do universo. Kukulkan, o deus serpente dos maias, e Huitzilopochtli, o deus da guerra dos astecas, eram figuras centrais em suas mitologias, refletindo a importância da guerra, do sol e da fertilidade em suas culturas. Essas religiões antigas não eram apenas crenças espirituais. Elas estruturavam a sociedade, guiando as leis, as artes, a arquitetura e até mesmo as relações sociais. O que comia, como se vestia, quem se podia casar ou guerrear eram decisões que passavam pelo crivo das crenças religiosas. Mais do que sistemas de fé, essas religiões eram a própria espinha dorsal das civilizações, moldando suas identidades e definindo suas trajetórias históricas. O impacto dessas crenças era tão profundo que muitas delas deixaram marcas duradouras, que persistem até os dias de hoje em práticas culturais, monumentos e até mesmo na forma como pensamos sobre o divino e o sagrado. No entanto, com o surgimento do Antigo Testamento, começaria a se delinear uma nova maneira de ver o mundo, onde o monoteísmo e as escrituras sagradas tomariam o lugar dessas antigas tradições. Mas antes disso, essas mitologias e religiões antigas proporcionaram à humanidade as primeiras tentativas de entender o mundo, de encontrar ordem no caos e de estabelecer um vínculo entre o que é terreno e o que é divino. Ao olhar para trás, podemos ver que essas crenças, por mais diferentes que fossem, compartilhavam um objetivo comum: oferecer respostas e sentido em um mundo repleto de mistérios e incertezas. E é essa busca universal pelo sagrado que continua a ressoar em todas as religiões, antigas e modernas. Antes que as leis mosaicas fossem reveladas e os 10 mandamentos se tornassem um marco na história da moralidade, o mundo já seguia códigos de ética que, embora diferentes, tinham um papel fundamental na vida das sociedades antigas. Essas normas e tradições eram moldadas por uma combinação de costumes locais, necessidades de sobrevivência e crenças espirituais que guiavam as decisões das pessoas. Nas comunidades antigas, especialmente entre as tribos nômades, as regras de conduta eram transmitidas oralmente, de geração em geração. Sem textos escritos para guiar seus passos, essas sociedades confiavam na sabedoria dos anciãos e na tradição oral para manter a ordem e a justiça. Essas normas, embora não formalizadas em um conjunto de leis, eram profundamente respeitadas e seguidas.
Elas garantiam a coesão social e a sobrevivência em ambientes muitas vezes hostis e imprevisíveis. A honra, o respeito à palavra dada e a proteção dos membros mais vulneráveis da tribo eram valores centrais, preservados por meio de rituais e costumes que reforçavam a solidariedade e a unidade do grupo. Essas tradições orais não eram rígidas. Elas tinham a capacidade de se adaptar às circunstâncias e às mudanças no ambiente. A flexibilidade dessas normas permitia que as sociedades respondessem de forma eficaz a desafios como guerras, migrações ou desastres naturais. A moralidade, nesse contexto, estava intimamente ligada à sobrevivência coletiva. Não se tratava apenas de regras para regular o comportamento individual, mas de práticas que garantiam a continuidade e a prosperidade do grupo. Cada decisão importante, desde alianças matrimoniais até disputas por terras, era mediada por esses costumes, que buscavam manter a paz e a harmonia entre os membros da comunidade. Nas sociedades africanas, o animismo e o culto aos ancestrais desempenhavam um papel central na formação da moralidade. Acreditava-se que os espíritos dos antepassados tinham o poder de influenciar os eventos na Terra, e por isso era essencial viver de acordo com os princípios que garantiriam sua proteção e bênçãos. A moralidade estava ligada ao respeito pela natureza e pelo ciclo da vida. Os rituais e cerimônias tinham o propósito de assegurar que a comunidade permanecesse em harmonia com o mundo espiritual, e as regras sociais reforçavam a importância da cooperação e da solidariedade. Quando comparamos esses sistemas de moralidade com as leis mosaicas apresentadas no Antigo Testamento, percebemos que houve uma transformação significativa. As leis mosaicas introduziram um novo nível de rigor e universalidade, onde a moralidade não era apenas uma questão de conveniência social, mas uma aliança sagrada com Deus. Os 10 mandamentos, por exemplo, não apenas regulavam o comportamento externo, mas também buscavam transformar o coração humano, orientando tanto ações quanto intenções. O mandamento "não matarás" transcende a mera proibição de tirar uma vida. Ele reflete um compromisso profundo com a sacralidade da vida em todas as suas formas. Além disso, as leis mosaicas trouxeram consigo a noção de justiça equilibrada com misericórdia, algo que muitas das tradições anteriores não enfatizavam tanto. A ideia de que uma transgressão poderia ser redimida através do arrependimento e do sacrifício abriu caminho para uma visão mais compassiva da justiça, onde o perdão e a restauração tinham um lugar ao lado da retribuição. Isso marcou uma mudança na maneira como as sociedades antigas lidavam com a moralidade, movendo-se de um foco em manter a ordem social para uma compreensão mais profunda do relacionamento entre Deus e a humanidade. Assim, o mundo moral antes da revelação das leis de Deus era um mosaico de tradições, regras e costumes que, embora distintos, tinham em comum o desejo de criar ordem em meio ao caos. Com a chegada das leis mosaicas, essa busca pela justiça e pela moralidade foi elevada a um novo patamar, onde as ações humanas passaram a ser vistas à luz de um padrão divino. A transição de códigos humanos para mandamentos divinos marcou o início de uma nova era, onde a moralidade se tornou uma resposta à vontade de Deus e não apenas uma conveniência social. Antes do surgimento dos profetas bíblicos, as sociedades antigas já contavam com figuras espirituais que desempenhavam papéis centrais na condução de suas vidas. Esses líderes, sejam eles xamãs, sábios ou oráculos, eram os guardiões da sabedoria ancestral, mediadores entre o mundo terreno e o espiritual, e guias para as comunidades em tempos de incerteza e transformação. Os xamãs, presentes em muitas culturas primitivas ao redor do mundo, eram considerados os intermediários diretos entre os humanos e os espíritos. Acreditava-se que eles possuíam o poder de se comunicar com entidades sobrenaturais,
viajar entre os mundos visíveis e invisíveis e trazer de volta mensagens ou orientações que garantiriam a sobrevivência e o bem-estar de sua comunidade. Seus rituais, muitas vezes realizados em estados alterados de consciência induzidos por danças, cânticos ou substâncias naturais, eram vistos como momentos de conexão profunda com o divino. Os xamãs eram respeitados não apenas como curandeiros, mas como sábios que detinham o conhecimento necessário para interpretar os sinais do cosmos e manter a harmonia entre a natureza e os seres humanos. Em outras partes do mundo, os sábios e líderes espirituais desempenhavam um papel semelhante, mas com características próprias. No Egito Antigo, os sacerdotes eram os detentores dos segredos divinos, responsáveis por realizar os rituais que garantiam a ordem cósmica. Eles interpretavam os sonhos e as visões do faraó, acreditando que esses fenômenos eram mensagens diretas dos deuses. Esses sacerdotes não eram apenas figuras religiosas, mas também conselheiros políticos, cuja influência se estendia ao governo e às decisões de Estado. Suas palavras tinham o poder de moldar o destino de todo um reino, e seus ensinamentos influenciavam as leis e práticas que definiam a vida cotidiana dos egípcios. Da mesma forma, em outras civilizações, como na Grécia e em Roma, os oráculos e filósofos desempenhavam funções essenciais na vida espiritual e intelectual de suas sociedades. Os oráculos, como o famoso oráculo de Delfos, eram considerados a boca dos deuses, cujas palavras determinavam o curso de guerras, colheitas e até mesmo vidas pessoais. O poder do oráculo vinha da crença de que ele ou ela era um canal direto para as divindades, oferecendo respostas enigmáticas que precisavam ser interpretadas pelos sábios. Já os filósofos, embora não fossem profetas no sentido tradicional, questionavam as verdades estabelecidas e buscavam entender o mundo através da razão e da lógica. Suas reflexões sobre a moralidade, o cosmos e a natureza humana prepararam o terreno para discussões espirituais e éticas que continuariam a influenciar o pensamento religioso por séculos. Esses líderes espirituais, em suas diversas formas, prepararam suas sociedades para o surgimento de novas revelações, como as que seriam trazidas pelos profetas bíblicos. Embora suas mensagens muitas vezes contrastassem com as dos profetas, especialmente no que diz respeito à adoração de múltiplos deuses ou à ausência de uma moralidade centralizada em um único Deus, eles desempenharam um papel crucial na construção das bases sobre as quais essas revelações seriam compreendidas. Suas práticas de meditação, cura e busca por sabedoria criaram um espaço onde a espiritualidade podia florescer, onde a busca por respostas era valorizada e onde a conexão com o divino era uma parte integral da vida. No entanto, com o advento dos profetas bíblicos como Moisés, Elias e Isaías, houve uma transição significativa na forma como a espiritualidade era entendida. Esses profetas trouxeram consigo uma mensagem que não apenas desafiava as práticas estabelecidas pelos xamãs e sábios, mas que também centralizava a fé em um único Deus, um ser supremo que não precisava de intermediários para se comunicar com seu povo. A relação direta entre Deus e a humanidade que os profetas bíblicos propunham contrastava fortemente com as tradições anteriores, onde a espiritualidade era mediada por figuras humanas que possuíam acesso exclusivo ao conhecimento divino. Apesar dessas diferenças, é importante reconhecer que as figuras espirituais primitivas pavimentaram o caminho para as revelações futuras. Eles prepararam suas comunidades para a ideia de que havia algo além do mundo visível, algo que poderia ser compreendido, ainda que parcialmente, através da meditação, do sacrifício e da busca por sabedoria.
Suas contribuições, embora distintas das dos profetas bíblicos, foram fundamentais para moldar a compreensão espiritual e moral das sociedades antigas e deixaram um legado duradouro que continuaria a influenciar o pensamento religioso e filosófico por milênios. Ao entender o papel desses líderes, podemos apreciar melhor a profundidade e a complexidade da evolução espiritual da humanidade, desde os tempos antigos até o surgimento das grandes religiões monoteístas. Antes da influência das leis bíblicas, as sociedades do mundo antigo eram organizadas de maneiras que refletiam diretamente suas crenças, valores e necessidades. Essas estruturas sociais e políticas variavam enormemente de uma cultura para outra, mas todas compartilhavam um objetivo comum: manter a ordem e garantir a sobrevivência. Na Mesopotâmia, por exemplo, as cidades-estado eram governadas por reis que se viam como representantes dos deuses na terra. Esse sistema de governo era profundamente teocrático, onde a autoridade real não se separava da autoridade divina. Os reis tinham o dever de garantir que a justiça fosse feita, e isso se refletia nas leis que promulgavam, que regulavam desde as relações comerciais até as questões familiares. A economia era baseada na agricultura, com o controle dos recursos naturais, como a água dos rios, sendo fundamental para o poder. Os templos, além de serem centros religiosos, também desempenhavam papéis econômicos importantes, atuando como grandes proprietários de terras e empregadores. No Egito, a estrutura social era rigidamente hierarquizada, com o faraó no topo. Abaixo do faraó estavam os nobres e os sacerdotes, que ajudavam a administrar o reino e realizavam os rituais religiosos que asseguravam a prosperidade do Egito. A justiça e a administração do Estado estavam intrinsecamente ligadas ao conceito de Ma'at, a ordem cósmica que devia ser mantida para que o Egito prosperasse. A economia, assim como na Mesopotâmia, era amplamente agrária, mas o controle sobre o Nilo, com suas inundações regulares que fertilizavam a terra, conferia ao faraó um poder quase absoluto. Em outras partes do mundo, como nas sociedades tribais da África, a estrutura social era organizada de maneira mais descentralizada. Aqui, a autoridade era frequentemente distribuída entre os anciãos e líderes tribais, cuja sabedoria e experiência guiavam as decisões da comunidade. A economia dessas sociedades era baseada em uma combinação de agricultura, caça e coleta, com um forte senso de compartilhamento e reciprocidade entre os membros da tribo. As decisões eram tomadas coletivamente e a justiça era administrada através de conselhos de anciãos que procuravam manter a paz e resolver conflitos de maneira que reforçasse os laços comunitários. No Vale do Indo, uma das civilizações mais avançadas de sua época, as cidades como Harappa e Mohenjo-Daro eram centros organizados, com sistemas de saneamento impressionantes e uma clara divisão do trabalho. A estrutura social aqui também parecia ser bastante complexa, embora não tenhamos tantos registros escritos para entender completamente suas nuances. O que é claro, no entanto, é que essa civilização possuía uma economia sofisticada, com comércio de longa distância e uma produção agrícola eficiente. A justiça e a administração parecem ter sido descentralizadas, com cada cidade possivelmente governada por um conselho ou por líderes locais, em vez de um rei centralizado. Essas estruturas sociais e políticas refletiam as crenças e valores de suas respectivas culturas. A crença em deuses que controlavam o destino humano e a natureza fez com que a autoridade religiosa estivesse frequentemente entrelaçada com a governamental. A economia, centrada na agricultura, dependia da compreensão e manipulação dos ciclos naturais, o que reforçava a necessidade de rituais e sacrifícios para garantir a fertilidade da terra. A justiça, em grande parte, era uma questão de manter a ordem e evitar o caos, tanto no nível social quanto no cósmico.
Quando as leis bíblicas começaram a surgir, elas trouxeram uma nova perspectiva sobre a organização social e a justiça. As leis de Deus, conforme reveladas no Antigo Testamento, ofereceram um conjunto de diretrizes que começaram a transformar essas sociedades. A ideia de um único Deus que exigia não apenas obediência, mas também justiça, misericórdia e respeito pela vida humana. Desafiou as estruturas existentes e lançou as bases para uma nova forma de organização social. No entanto, antes dessa transformação, o mundo seguia suas próprias regras, profundamente enraizadas em suas crenças e necessidades, que moldaram as sociedades de maneiras tão diversas quanto as culturas que as compunham. Nas sociedades antigas, a visão do futuro e as crenças sobre o destino da alma eram profundamente enraizadas nas tradições espirituais e culturais de cada povo. Antes das promessas de redenção e vida eterna que surgiriam no Antigo Testamento, essas civilizações possuíam suas próprias formas de encarar o mistério do que viria após a morte, e essas crenças moldavam suas ações, rituais e a maneira como viam o mundo. Na Mesopotâmia, por exemplo, a visão do futuro era bastante sombria. Os mesopotâmicos acreditavam que após a morte, as almas desciam para o submundo, um lugar escuro e sem esperança chamado de Ereshkigal. Nesse lugar, as almas vagavam eternamente, sem qualquer possibilidade de redenção ou alívio. O conceito de vida após a morte não era visto como uma oportunidade de recompensa ou punição, mas simplesmente como uma continuação de uma existência sem brilho, onde as almas permaneciam em um estado perpétuo de esquecimento. Por isso, os mesopotâmicos focavam suas energias na vida terrena, buscando assegurar o favor dos deuses enquanto ainda estavam vivos, pois o futuro, tal como o concebiam, oferecia pouco conforto. Em contraste, os antigos egípcios tinham uma visão muito mais otimista do que aconteceria após a morte. Para eles, a vida era apenas uma parte de uma existência eterna. O destino da alma dependia de sua conduta durante a vida e o julgamento final determinaria seu lugar no além. Após a morte, a alma era conduzida ao tribunal de Osíris, onde seu coração era pesado em uma balança contra a pena da verdade. Se a balança permanecesse equilibrada, a alma era concedida a entrada nos campos de Aru, uma versão celestial do Egito, onde a vida continuava em paz e abundância. Caso contrário, a alma era devorada por Amit, um monstro feroz, e deixava de existir. Essa esperança de uma vida após a morte feliz e próspera levou os egípcios a construir elaboradas tumbas e a desenvolver rituais funerários complexos, todos projetados para garantir uma passagem segura para o além. Em outras culturas, como as das tribos nativas da América do Norte, a visão do futuro e da vida após a morte estava profundamente ligada à natureza e ao ciclo das estações. Muitos povos indígenas acreditavam em uma vida após a morte, onde as almas se reuniam com seus ancestrais em um mundo espiritual que espelhava o mundo terreno, mas em uma forma mais perfeita e harmoniosa. A morte era vista como uma transição para outro estágio da existência, onde a alma continuava a viver em um ambiente de paz, cercada pelos espíritos dos animais, plantas e forças naturais que haviam sido reverenciados durante a vida. O futuro para esses povos não era temido, mas aceito como uma parte natural do ciclo eterno de vida, morte e renascimento que governava toda a existência. No Oriente, em culturas como a indiana, a crença na reencarnação dominava a visão do futuro. De acordo com as tradições védicas e posteriormente o hinduísmo, a alma era eterna e passava por um ciclo interminável de nascimentos, mortes e renascimentos, conhecido como samsara. O objetivo final era escapar desse ciclo através da realização espiritual, alcançando o moksha, a libertação, onde a alma se uniria ao divino e deixaria de sofrer as tribulações da existência terrena.
Essa crença influenciava profundamente o comportamento moral, já que as ações de uma vida determinavam a qualidade da próxima encarnação. A justiça, então, não era vista apenas como uma questão do presente, mas algo que moldava todo o futuro da alma através das eras. Quando o Antigo Testamento introduziu as ideias de redenção e vida eterna, ele trouxe uma nova perspectiva sobre o futuro e o destino das almas. Em contraste com as visões antigas, que muitas vezes viam a morte como um fim inevitável ou um ciclo a ser repetido, as Escrituras bíblicas apresentaram a promessa de um futuro onde a justiça divina seria cumprida e onde a fé e a obediência a Deus poderiam levar a uma vida eterna em paz e harmonia com o Criador. A ideia de uma ressurreição final, onde os justos seriam recompensados e os ímpios punidos, marcou uma mudança significativa na maneira como as pessoas começaram a pensar sobre o futuro e o destino de suas almas. Essa transição não apagou as crenças anteriores, mas as integrou em uma nova visão do futuro, onde o sofrimento e a injustiça do presente poderiam ser redimidos por uma promessa divina de um novo começo. A esperança, que antes podia estar centrada em um renascimento cíclico ou em uma vida pós-morte limitada às tradições culturais, agora estava firmemente ancorada na fé em um Deus único, capaz de oferecer uma vida eterna cheia de significado e propósito. Essa mudança transformou não apenas as crenças religiosas, mas também a maneira como as pessoas viviam, agiam e viam o mundo ao seu redor, preparando o terreno para o surgimento de novas formas de espiritualidade que continuariam a moldar a história da humanidade. O mundo, antes do surgimento do Antigo Testamento, era um lugar onde as crenças e práticas religiosas variavam enormemente, refletindo a diversidade das culturas antigas. As sociedades estavam profundamente enraizadas em tradições orais, mitologias locais e sistemas de justiça que buscavam manter a ordem e a coesão social. A vida após a morte, o destino das almas e as noções de justiça eram moldados pelas tradições espirituais de cada cultura, com visões que iam desde a reencarnação até um submundo sombrio, passando pela esperança de uma vida eterna em harmonia com o cosmos. Com a chegada do Antigo Testamento, uma nova forma de ver o mundo começou a se desenhar. As Escrituras introduziram a ideia de um único Deus, cuja justiça e misericórdia transcendem as leis humanas e oferecem uma promessa de redenção e vida eterna. O foco se deslocou de uma multiplicidade de deuses e tradições para uma aliança entre Deus e seu povo, baseada em mandamentos que buscavam transformar tanto o coração quanto as ações das pessoas. Essa transformação trouxe uma nova perspectiva sobre o futuro, a moralidade e a relação entre o divino e o humano, moldando as sociedades de maneiras profundas e duradouras. Agora, se você achou esse conteúdo relevante e quer continuar explorando mais sobre esses temas fascinantes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer a riqueza dessas histórias e reflexões. Até o próximo vídeo.